Velho Nerd na área, diretamente aqui da Kryptonita HQs, meu amigo Alan Fernandes aqui do meu lado, beleza, Alan? Beleza, meu caro, tudo bom? Tudo bem, e hoje a gente vai falar sobre relações entre pais e filhos na nona arte, nos mangás também. Quem vai explicar basicamente o que a gente vai falar hoje não sou eu nem o Ronaldo. É a nossa estagiária da Kryptonita, vulgo herdeira, vulgo filha do dono, que é a Ana Luísa. Nas HQs, os pais e a relação deles com os heróis são basicamente dois pontos. Ou vai ser um evento traumático, trágico, que vai, de certa forma, catalisar a formação do herói, né, do processo da pessoa se tornando herói, ou vai ser a questão das brigas e tramas familiares que vão influenciar também de alguma forma nessa trajetória de pessoa para super-herói. Agora, quem é o teu pai se relacionando bem com o filho? O teu pai favorito nesse contexto nos quadrinhos? Existe esse personagem pra ti? Olha, o meu pai favorito, difícil essa. Eu realmente não consigo pensar em nenhum agora. Acho que de relação mais próxima entre pai e filho, só que infelizmente ainda cai na questão do evento traumático, seria do Peter Parker com o tio, que é uma relação muito bonita, mas infelizmente cai de novo nessa questão de evento que vai levar alguma coisa na formação do herói. Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade. Não, as mesmas não. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, tá aí, depois do depoimento dela, a gente separou alguns materiais aqui para poder fazer essa abordagem. A gente ficaria, Alan, durante horas falando sobre isso. Eu queria que, no teu entendimento, tu resumisse também um pouquinho do que tu pensas, de como era abordada essa relação pais e filhos lá atrás. Pais, quando eu digo o pai, né, a figura paterna e os filhos, e como é hoje. Pois é, vamos lá. Uma coisa que, como a Ana falou, os pais normalmente eles têm dois papéis. E raramente eles estão presentes. São bem poucos. Tem muito caso de pai que não criou o filho por um motivo traumático e aparece na história depois. Mas vamos lá. Os sidekicks, por exemplo. Nos anos 50 houve uma polêmica do Sedução dos Inocentes, isso até pode gerar um programa que é sobre a censura nos quadrinhos, que o Sedução dos Inocentes era aquele livro do Frederico Ayrton, que dizia que o Batman e o Robin eram uma relação homossexual, era um problema. Isso, gente, não era. Uma coisa que eles falhavam em perceber. Os sidekicks, que era o Buck nos anos 40, o Ricardito, o Robin, todos os heróis que tinham os seus, gente, sidekick era filho. Era o filho sem ser de sangue. Era aquela relação que as crianças queriam ter com seus pais e não podiam. Nesse sentido, Batman e Robin são os pais mais famosos dos quadrinhos, de comics em geral. A questão é que só foi se bater o martelo, não, o Robin é filho do Batman com o Damian. É, que a gente tem aqui na Kryptonita HQs essa edição de Batman Filho, a fase do Grant Morrison, né, onde o Damian chega com a Talia, né, aquele susto que o Bruce leva, e o Damian, um filho bem revoltado, inclusive, né, até se adaptar como Robin, como alguém que, assim, pela ausência, talvez, paterna, ou pela influência do avô, se desenhou um personagem polêmico também? Pois é, porque ele tinha que se diferenciar do Tim Drake, que era o Robin mais certinho, o Jason Todd praticamente tinha morrido e voltou naquela época, que era uma tentativa de ser um Robin mais B10, mas não deu certo, e o Dick Grayson, que era o principal Robin. Então, eu gosto muito do Damian, eu acho que ele é uma relação a se trabalhar. Mas assim, vamos lá, falar uma coisa assim, gente. A gente tem bons e maus exemplos nas figuras nos quadrinhos com pais, só que, tu for ver, não são exemplos comuns. Por exemplo, na DC, até pré-crise, que é 86, com o Superman do Byrne, os pais do Super-Homem estavam mortos. Você viu o filme do Christopher Reeve? Era o pai dele, morreu ali na juventude, a mãe depois. Os pais não existiam. Tem aqui também na Kryptonita algo que retrata um pouco isso. Chega mais. Eles vieram aqui, Alan. Aqui a gente tem o Superman nessa fase onde
as coisas não estão tão tranquilas, mas ele tem o referencial dos pais terrenos, né? Tem, por exemplo, quando o John Byrne criou o Super-Homem, recriou o Super-Homem, né, na origem dele do Man of S.H.I.E.L.D., que é na saga do Super-Homem 1, o Jonah Kent está presente na vida dele. O pai dele se torna uma figura positiva, presente. E aí ele tá sempre lá, ele tá sempre dando apoio. Você tem alguns casos assim, você tem por exemplo, super-heróis e filhos não, até por envelhecer, tirando o Quarteto Fantástico, você que é o Red Richard, aí a Sue e depois os filhos, o Franklin e a Valéria, você não tem essa, não é muito comum. Acho que o personagem de quadrinho que tem um filho presente, e não é comics, é quadrinho, mais famoso, fora o Goku e o Gohan, esse é uma outra história, já fala daqui a pouco, é o Tex, que ele tem o Kit Waller, que segundo, eu creio que seja o Claudio Niz, o escritor dele, falou assim, olha, macete pra você escrever o Tex. O Kit Waller é o Tex novo. Legal. Pra escrever isso. Então, você tem que entender assim, a relação de conflito com pai e filho, você tem... A Ana citou em off antes pra gente, o Odin, o Loki e o Thor, por exemplo, aquela bagunça que é. Uhum. Mas aí já vem da mitologia. Aí a gente vai entrar na parte assim, há relações saudáveis e há relações bagunçadas. Vamos pras bagunçadas, chega mais junto aqui que tu tá fugindo do vídeo, Alan, pra gente falar e encerrar aqui, até de uma forma um pouco mais leve, não tão leve assim. Eu vou começar com essa aqui. Temos Cavaleiros do Zodíaco e o Kido, como o Mr. Catra dos mangás, ele tem 100 filhos aproximadamente. É um danadinho, Alan? Porra, muito. É o que o pessoal não sabe. Gente, no anime eram 100 órfãos. No mangá, eram 100 filhos dele. Que ele botou pra rinha de galo, gente. Ele botou os moleques pra porrada, pra treinar e dar uma armadura, enquanto adotou uma menina de ser neta. E a gente tem aqui as edições, né? Essa aqui de capa dura da JBC, também na Kryptonita HQs. Outra relação não tão tranquila, digamos assim, entre pais e filhos, está aqui em Dragon Ball, né, Alan? Pois é, vamos falar assim, só uma coisa. No mangá, os pais e a figura paterna não existe praticamente no shonen. Mangazinho básico. One Piece, por exemplo, não tem pais. Tem figuras paternas, porque os japoneses têm aquela coisa de que família aprende, então você não vai ter grandes aventuras, é uma relação diferente. Mas Dragon Ball é uma exceção, porque o personagem é criança, termina sendo avô. Uhum. Então, vamos ser justos, tu acha o Goku um bom pai? Rapaz, não. Mas a gente se afeiçoa a ele. E o pior é que tem muito pai por aí que assistiu Dragon Ball quando moleque e se espelha no Goku, que é um erro. Eu até acho que se espelhar um pouco mais no Vegeta seria mais vantajoso. Pois é, vamos lá. Dragon Ball tem o Goku, que é um pai bem ausente, mas você tem bons exemplos de pai. Primeiro, o melhor pai de Dragon Ball... Piccolo. Exatamente. Piccolo que não cria. Pai é quem cria. Não teve é quem cria. O Piccolo é o pai do Gohan. Aí o Gohan se torna um ótimo pai pra Pan. E você tem no Dragon Ball Super o Vegeta querendo pegar o lugar do Piccolo de melhor pai. Que aí ele se torna um ótimo pai, principalmente Dragon Ball Super, cuidando da Bulma quando ela tá grávida, acompanhando o Trunks. Tem um episódio que ele cumpre a promessa pro Trunks de ir pro parque com ele. E o Gohan é um bom pai também quando ele cresce, né? São bons exemplos. É isso que é legal. O Toriyama, ele pega um pai bem mais ou menos, que é o Goku, e bota ótimos pais depois. Então é isso, Alan. Valeu, obrigado. Olha, a gente tá aqui na Kryptonita HQ. Se tu gostaste desse vídeo, ativa o sininho para você ser notificado e receber os vídeos assim que eles saírem do forno. Compartilha, comenta aqui embaixo, curte o vídeo. Se não gostou, dá dislike também, que ajuda a gente a engajar, não tem problema nenhum. Vem aqui para Kryptonita HQs, porque aqui tu vais encontrar o ano inteiro quadrinhos sobre pais, filhos, órfãos, gente que nem sabe que tem pai, gente que não tem filho. Tem quadrinho pra todo mundo aqui, Alan. Tem, verdade. Olha, queria desejar um feliz Dia dos Pais pra todo mundo que estiver vendo, pro Ronaldo, meu amigo, que é um paizão também. Então, valeu, gente. Leiam, por exemplo, bons quadrinhos, que tem quadrinhos bons de pais e filhos. Panini, se um dia alguém vê isso, peçam pra eles o Spider-Girl, que é a versão alternativa da filha do Peter nos anos 90, que é o maior gibi da Marvel de feminino,
que são 110 edições da Spider-Girl, e o Peter tá lá presente como pai. Fica essa dica e parabéns também para o nosso Antônio Butch, que é o CEO, é o dono aqui do sebo mais brabo da região metropolitana de Belém, ele com as suas filhotas, inclusive a Ana, sua filhota, participando do nosso vídeo aqui, ela que vai herdar todo esse patrimônio da Kryptonita HQs. Valeu, galera, beleza? Falou!